Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, sempre de segunda a quarta, 7h45. Você vai viver por aqui, trazendo conteúdos para nossa evolução. Bom dia, Cecília! Bom dia, Sandra! Viver Amor, Ju, Jaque, Sil, Smart Personalizados, Érica, Karina, Laluna Loja, Natasha, Dayana, Gra Antunes, Andréia, Michele, Cristina, Afeto Casa, Maria Costas e todas as outras que ainda vão entrar, que vão assistir isso aqui depois pelo YouTube, se eu conseguir salvar, porque ontem o Instagram não me permitiu salvar. E aí eu postei no IGTV, então quem vai assistir também por IGTV se estiver lá. Bom dia a todos e a todas, né? Sejam pais, mães, tios, tias, avós, curiosos, né? Que gostam de estudar sobre a infância. Viver Amor colocou já um recadinho aqui, ó. Bom dia, tive que te procurar. Tanto tempo que não vejo suas lives, não aparece pra mim. Gente, tem acontecido isso, né, no Instagram, por isso que eu peço pra vocês, né, clica aqui no aviãozinho, clica aqui no sininho, ativa o sininho, clica no coraçãozinho pro Instagram entender que o meu conteúdo é relevante pra você, porque senão ele tem deixado de disseminar os conteúdos, né, e isso é muito ruim. Então vocês precisam interagir. Se vocês clicarem naquelas 3 bolinhas lá nos meus posts, em cima dos posts tem 3 bolinhas assim, ó, no canto direito superior, clica lá e coloca assim, ativar notificações. Aí você sempre vai receber, porque se você não interage, não curte, não é de comentar, o Instagram vai parando de mandar pra você, tá? E eles estão mudando o algoritmo. Eu não faço muitos vídeos, eu não posto muitos vídeos no post, né, no feed. E aí isso compromete pra mim também. Eu tenho que fazer mais vídeo. Então a gente tem que trabalhar conforme o Instagram quer que a gente trabalhe. E ele quer que a gente faça mais vídeo, que eu poste mais vídeo engraçados. E eu não posto tanto, então isso também compromete o meu disseminar, né? Eles deixam de enviar tanto, por isso que vocês precisam curtir, vocês precisam comentar, vocês precisam interagir para continuar recebendo, ok? Sério, olhei agora, achei que nem ia ter live hoje. Pois é, começamos uns minutinhos atrasados, mas estou aqui. Gente, vamos lá? Hoje nós vamos falar rapidinho, acredito que vai ser rápido, eu sempre planejo algo rápido, mas quando eu vejo falo demais, passo muito conteúdo. Mas vamos falar hoje sobre, ao invés de mandar, haja. Por quê? A gente fica muito tempo mandando nos filhos, né? Até quando a gente está tentando implementar uma comunicação mais respeitosa, uma fala mais respeitosa, a gente busca mandar. A gente vive uma teoria do convencimento e da disputa de poder. Eu tenho que convencer o meu filho a fazer o que eu quero, eu tenho que disputar poder com ele para provar quem é que manda. E isso, quando eu crio uma cultura de convencimento, né? Um diálogo, uma relação de convencimento e de disputa de poder, a comunicação não violenta chama isso de criar muros, ao invés de criar pontes. Por quê? Ao invés de ligar, né, de estabelecer a minha conexão com a minha criança, eu vou criando barreiras. E aí eu não consigo essa relação de confiança, de conexão, e a minha criança vai se distanciando cada vez mais de mim, cada vez mais agressiva, cada vez mais rebelde, cada vez mais não obediente, né, desobediente. Então, é por isso que eu preciso, em alguns momentos, agir com ferramentas que vão me possibilitar ensinar para a criança o que ela precisa fazer naquele momento. Em outras horas eu vou ter que agir sem dizer nada, ao invés de dar sermão, haja. Então, por exemplo, você já fez perguntas curiosas, né? Então você já conversou com a criança, você já falou para ela, o que a gente faz quando a gente tá sujo? Tá na hora do banho, você quer levar um brinquedo, você vai sem brincar mesmo, você quer o colo, você vai correndo. E a gente vai achando algumas ideias para levar a criança pro banho, por exemplo. E no meio de tudo isso, a sua criança fala, não quero tomar banho, eu não vou tomar banho, eu não tô te ouvindo, eu não quero, eu não gosto de você. Né? E ela começa a desobedecer, ela começa a enfrentar, né? Afrontar. E aí a gente fica lá, não, mas filha, é importante o banho, mais filho, falando. O que faz a gente cair na permissividade, ou a gente briga. Você vai sim, eu já falei 1000 vezes pra você, tô aqui falando numa boa, tô tentando conversar e você tá aí me respondendo, você vai pro banho porque eu tô mandando você ir pro banho. Daí a gente cai pro autoritarismo.
certo? Então, ao invés de ficar mandando, a gente precisa agir. Como agir? Eu fiz, eu conversei, eu já validei, eu já entendi, eu já estabeleci para o meu filho que o que ele pensa, o que ele sente é importante para mim. Porém, existem o quê? Alguns limites que nós precisamos colocar para a criança que não são negociáveis. Então, por exemplo, não tomar banho não é uma opção, não ir para a escola não é uma opção, não se alimentar não é uma opção. Então eu vou agir. Então, nesse caso específico que eu tô dizendo pra você, ao invés de ficar lá, tagarelando, blá, 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 na cabeça da criança, abaixa da altura dela e diz assim, ó, então a mamãe vai pegar você e vai te levar pro banho. Decidir o que você vai fazer, ao invés de forçar a criança a fazer o que você deseja. O que é que você, enquanto mãe, enquanto pai, vai fazer pro teu filho? Ai, Gabi, mas ele vai chorar, vai espernear. Ninguém disse que educar com respeito não vai trazer choro. Choro é expressão, choro é manifestação de uma vontade. Se a criança chorar diante do seu posicionamento, ela está dizendo para você, eu não estou sabendo lidar com isso, eu não estou gostando disso. É uma comunicação. Mas ainda que ela não esteja gostando, você não está sendo desrespeitosa, você validou, você tentou a conexão, você tentou estabelecer um rapport ali com ela naquele momento. Para quem não entende o que é rapport, tá tudo lá no YouTube, depois corre lá acessar o que vocês acham. Mas você tentou estabelecer tudo isso, não funcionou, às vezes sua criança não tá afim, às vezes ela acordou meio com a esquerda, às vezes ela tá com sono, às vezes ela tá com fome, não tá afim de colaborar. Então você vai decidir como é que você vai fazer. Você vai fazer o que tem que ser feito. Eu vou pegar você e vou levar você até o banheiro. Gabi, mas o que eu faço com o choro? Né? O que eu faço com o choro? Você vai deixar a criança expressar a raiva dela, né? Você não vai pegar a criança pelo braço, né, gente? Então eu vou te pegar e vou levar você pro banheiro. Cata a criança pelo braço, né? É um frango, não é isso. Você vai pegar a criança no colo, com cuidado, não é na violência, e vai levar ela até o banheiro. E isso faz parte do processo de educar, tá? Smart colocou assim, e essa atitude, levar a agressividade, Gabi, por parte da criança? Levar na agressividade? Como assim? Me explica melhor, não entendi a pergunta, tá? Porque daí nós vamos pegar a criança e levar a criança até lá. Vai ter choro? Vai ter choro. E aí, o que eu faço com o choro? Respiro fundo, primeira coisa, eu tenho que respirar fundo. Se você não sabe lidar com o choro, respira fundo. Isso é uma dor sua. Sua criança não tem que sofrer as consequências de uma dor que é sua. Você é o adulto, você tem que dar conta disso naquele momento. Se você não tem condições emocionais de dar conta daquilo naquele momento, isso diz que você não tem autocontrole. E como é que nós vamos exigir autocontrole de uma criança se eu não sei modelar isso? Então eu preciso também modelar as minhas emoções para que meu filho entenda. Deixa ele chorar, né? Respira fundo. Se ele começar a se espernear, se debater, você vai fazer o processo de educador. Olhar para ele, perguntar se ele quer descansar, se ele quer ficar sozinho. Não quero, não consigo ouvir. A criança tá numa birra incontrolável. Segura a criança, abraça ela. Fala no ouvidinho dela assim, ó. Assim que você se acalmar, eu vou te soltar. Isso eu tô dizendo, gente, quando tem crianças que já perderam o controle, estão muito agressivas, muito bravas. Então, ou a gente faz isso, ou a gente deixa ele no banheiro e fica em pé só olhando. É um processo de fúria da criança que vai passar. Se você manter, né, se você continuar no seu equilíbrio emocional, se você entrar naquela dança de fúria, se você se deixar levar por aquilo, vai virar uma zona só, todo mundo vai se machucar ali. Por isso que eu, enquanto adulta, tenho que ter condições e controle da situação. Gabi, eu não tenho. Quando eu vejo, eu já perdi a paciência, eu não aguento grito, eu não suporto isso. Então, você vai ter que usar outros mecanismos, tá? Talvez pegar a criança e quando ela estiver chorando, você sair um pouco de cena, né? Falar assim, eu já volto. Ah, mas eu tô abandonando meu filho. Tudo bem, só que se você ficar ali, você vai brigar do mesmo jeito. Então, a gente vai ter que pesar na balança qual é o prejuízo que eu vou querer assumir. Pedir para um outro te ajudar, pedir para um outro fazer isso para você, o pai, a avó, um tio, alguém que esteja com você. Usar os recursos que você tem para conseguir até você saber lidar com isso. Por que você fica assim? Como você vai acolher essa sua dor, tá? Porque se você tem tanta dificuldade de lidar com a birra e com o choro, você tem alguma ferida não cicatrizada. Então tem que olhar para isso, tem que acolher essa criança interior para que você possa olhar para aquilo com um pouco mais de leveza.
Não é olhar para aquilo sem problema nenhum. Talvez o choro vá te incomodar por um bom tempo, talvez te incomodar a infância inteira do seu filho. Mas você vai ter condições de lidar melhor com aquilo. Você vai conseguir se controlar se você souber de onde vem. Se você souber por que você tem, tá? Porque são feridas que a gente adquire lá na infância, tá? Outra coisa, ao invés de forçar a criança fazer, decida você o que você vai fazer e haja. Você tá lá, desliga a TV pra almoçar, desliga a TV pra almoçar, tá na hora do almoço, desliga a TV pra fazer tarefa, desliga a TV que nós vamos sair, e nada. Então você vai decidir o que você vai fazer. Filho, já te falei, olhou nos olhos, né? É importante baixar, olhar no olho, dizer pra ele quanto tempo falta, quanto tempo tem ainda pra acabar o desenho, conversar sobre esse tempo, se ele é razoável, se ele não é. E depois de tudo isso, a criança não tá colaborando, você vai decidir o que fazer. E não é assim, pega o controle com raiva, desliga a televisão. Mas fala pra criança, olha pra criança e fala com calma. Filho, nós já conversamos e não tá funcionando essa conversa. Você desliga ou eu desligo? Ah, mãe, mas você desliga ou eu desligo? Ah, mas então eu vou decidir o que fazer e eu vou desligar a televisão. Pega o controle, desliga. Nessa paz. Não é assim, tô daqui, tô desligo. Quando eu faço isso, eu tô dizendo pra criança, já perdi o controle sobre você. Isso já tá me irritando. Eu já tô fazendo na birra. Eu já estou com raiva. E eu tô dizendo pra criança, para de fazer birra. Para de fazer isso. E eu estou fazendo igual. Então é por isso que eu preciso me controlar, controlar as minhas emoções, agir como adulto. E já tentei de tudo, já validei, já tentei dar essa atitude, essa autonomia pra criança. Ela não tá querendo colaborar naquele momento. Eu vou decidir o que eu faço. Um outro exemplo. Aqui em casa a gente tem um problema sério pra sair de casa. A gente vive atrasado, né? Porque vocês acompanham pelo story, vê como a nossa rotina é sempre intensa. Cada hora a gente tá num lugar, 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente gosta de fazer isso. Só que tem os prejuízos disso, né? A gente vive atrasado. E o Pedrinho, ele é aquela criança que decide fazer tudo na última hora. Então, assim, filho, vai colocar o tênis. Ah, eu coloco daqui a pouco. Aí não coloca. Daí chega na hora de sair de casa. Pedro, a gente tá saindo de casa. Ah, eu vou colocar a sandália. Ah, eu quero um tênis amarelo. Ele arranja uma coisa que ele quer e ele vai ter que procurar para achar aquilo e nós já estamos atrasados. E isso começou a trazer um certo estresse, digamos assim, né? De respirar fundo, de ter que ficar conversando. Olha, toda vez a gente sai atrasado, filho, a gente tá atrasado, a mãe tá avisando você com antecedência, né? Vamos fazer isso antes. E não tava rolando, certo? O que eu conversei com ele? Eu olhei pra ele e falei assim, olha, vamos combinar o seguinte, eu já te avisei, eu aviso antes, né? Pra não ficar te avisando em cima da hora, pra você não ficar ansioso de ter que fazer em cima da hora. A gente sempre conversa uns minutos antes, mas não tá rolando, né? Você tem optado por deixar pra fazer na última hora. Então, vamos combinar o seguinte. Quando isso acontecer novamente, a mamãe vai descer. Eu não vou ficar esperando o elevador, né? Porque às vezes eu seguro o elevador até ele fazer o que ele precisa fazer pra ele entrar. E às vezes apita o elevador, a gente incomoda quem tá esperando o elevador, né? Eu falei, então eu não vou mais ficar segurando o elevador. Eu vou entrar no elevador, eu vou apertar, eu vou descer até o carro e eu vou esperar você dentro do carro. Então ele, não, mas eu não quero descer sozinha, eu não gosto de descer sozinha. Eu falei, eu sei, e é por isso que eu estou te avisando. Eu não vou te abandonar, não é uma pirraça, não é um castigo. Tô avisando você o que é que eu vou fazer. Se eu já te avisei, se eu já te ajudei, se eu já te mostrei que você precisa fazer com antecedência e você optar por não fazer, eu vou avisar você, filho, estou saindo. Vou entrar no elevador, vou apertar o -2, vou descer até o carro, não vou embora sem você, não vou te abandonar, não vou deixar você aqui, mas vou esperar você dentro do carro. Pra não ficar segurando o elevador, pra eu não ficar irritada, porque ficar segurando, esperando me incomoda, porque eu sei que eu tô atrapalhando as outras pessoas, eu sei que o elevador vai pitar. Então, pra evitar isso, eu vou te esperar dentro do carro. Ele falou, mas eu não quero descer sozinho. Eu falei, então qual é a solução dele? Eu preciso agilizar para descer com você. Eu falei, isso. Combinado? Combinado. Eu avisei o que eu ia fazer ao invés de ficar forçando ele a fazer. E eu expliquei para vocês como eu passei isso para ele, para que vocês entendam como é construído um diálogo sem que ele entenda que aquilo foi um abandono. É diferente de falar assim, então tô indo, tá? Tchau. A criança olha e fala, meu Deus, ela vai me abandonar. E
E a criança ela é literal, ela realmente acredita que você vai abandonar. Ela realmente acredita que ela não é importante, que você vai deixar ela para trás. Então tem que tomar muito cuidado na forma como você passa isso para a criança não entender que foi rejeitada naquele momento, porque dor de rejeição, dor de abandono que a gente carrega para a vida adulta traz inúmeras sequelas. Tá? Então é construir o que eu vou fazer, explicar isso para a criança. Gabi, qual foi a consequência disso na sua vida? Até hoje ele tem ficado pronto para te descer junto. Eu não precisei descer sozinha. Eu sempre aviso, filho, eu tô indo daqui 5 minutos. Lembra que eu falei pra você que eu não vou esperar, eu vou entrar no elevador? Lembro, mãe, eu vou correr. E aí ele agiliza, ele sempre tá pronto na hora no elevador pra gente poder descer junto, tá? Mas ao invés de ficar forçando ele a agir certo na hora certa, eu decidi o que eu vou fazer. Haja. Ao invés de dar sermão, ao invés de mandar o tempo todo, haja. Conseguiram entender? Coloca aqui pra mim, faz sentido? Tem dúvidas sobre isso? Que eu vou responder algumas perguntinhas e vou dar tchau pra vocês. Então, corre escrever aí qual é a tua dúvida em relação a isso, se fez sentido, se não fez, se você concorda, se você não concorda, se você gostou, se você não gostou. Coloca alguma coisa pra eu ler, que já já eu vou me despedir de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mensagem aqui pra trás. Meu filho é explosivo, ele vai pra agressividade quando forçado a fazer algo. Tem que olhar pra como você tem forçado, porque não é forçar, tá? Olha o que eu falei pra vocês, não é mandar na criança, forçar a criança, mas é decidir o que você vai fazer. Então tomar cuidado quando você pega a sua criança, se esse pegar, se esse falar não tá sendo autoritário e ele tá entendendo isso e tá rebelando, tá? Porque normalmente a gente vai falar com calma e falar assim, olha filho, eu já te dei opção, você não quer colaborar, então agora a mamãe vai pegar você e vai levar você em tal lugar. Então você pega com calma e leva a sua criança. Ainda existe sim a questão da criança rebelar isso? Sim, mas não na intensidade como você está escrevendo, né? Na agressividade, ser forçado a fazer algo. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você faz com calma e ele ainda faz tudo isso, ele está precisando desbravar, ele está precisando extravasar, deixa ele, quando ele se acalmar, você vai conversar. Porque assim, ó, gente, uma vez que a criança faz isso, uma vez, e você age assim, 2 vezes, você age assim, 3 vezes, e você age assim, da 4ª em diante, isso perde a força. Ela não vai fazer sinapse de aprendizado de que gritar, espernear, ser agressiva funciona. Ela vai entender que é uma parte do corpo dela manifestando que ela não gostou, mas que aquilo vai trazer um outro direcionamento, porque depois que ela grita, depois que ela chora, depois que ela extravasa, que você vai lá e conversa, você explica pra ela, ó, eu sei que você tá bravo, eu sei que você ficou irritado, nervoso, mas você viu que você se debateu, você bateu na mamãe, você foi agressivo, isso não funciona, filho. Não vai adiantar, vai se machucar, vai machucar a mim. Então quando você estiver nervoso, fala pra mim, tô nervoso, me deixa, quero ficar sozinho. Né? Vai ensinando a criança a lidar com essa raiva de uma outra forma. E aí ela vai aprendendo mecanismos diferentes para poder extravasar, tá? O Davi hoje em dia tem falado assim pra mim, ele tem 4 anos, né? O Pedro também. E ele tem falado assim pra mim, o Pedro tem 8, mas ele também fala. Eu tô nervoso, eu tô bravo, eu quero ficar sozinho. Ele fala isso, né? E a gente respeita, porque é um tempo que ele passa sozinho e depois ele volta mais calmo e tem condições de conversar, tá bom? Que mais? Gente, não sei mais o que fazer, Gabi. Meu filho tem 4 anos, é autista e tudo com ele sempre foi muito difícil. Converso, vou pedindo, mas ele não me ouve. O autismo, gente, ele requer um tanto quanto mais disponibilidade dos pais, né? De querer ser atrativo, de querer ser atraente para a criança. Você precisa ser interessante. E é difícil mesmo, porque às vezes o adulto tá ali falando, imagine eu aqui, vocês tentando falar comigo e eu aqui, ó, ignorando, tá? Você tá aqui falando e eu ignorando. É horrível, tá? Essa conversa do ignorar é horrível, porque você se sente rejeitado. A pessoa que tá aqui falando e o outro tá ali, ó, fingindo que não tá nada acontecendo, se sente humilhado, se sente rejeitado, se sente abandonado. É uma sensação horrível. E aí você tende a parar muito rápido de fazer aquilo, tá? É que nem a criança, quando o bebê começa a balbuciar e a gente corresponde, ele sorri, ele interage, ele continua balbuciando. Quando a gente tá lá no celular ou fazendo alguma coisa e a criança tá balbuciando e você não dá ouvidos, o que ela faz? Ela entra num estresse e ela começa a
chorar, porque a não receptividade, o não contato visual incomoda, que gera até uma dor física, emocional no nosso cérebro, tá? Então, com o autista é difícil por isso, Márcia. O teu filho, ele não vai fazer esse contato com você, como se ele não estivesse te dando ouvidos, e isso traz um sentimento ruim para você. O adulto que lida com o autista, ele tem que saber disso, ele tem que entender sobre isso, entender que separar essa emoção da criança para poder ser atraente, para poder ser interessante para essa criança, e essa criança ter condições de criar conexão e vínculo com você para que possa te ouvir, tá? Para isso vai precisar de ajuda, de terapias, né, de profissionais capacitados que vão te instruir nesse processo, tá bom? Mas tem uma dica para você, leia Disciplina Positiva para Crianças... agora esqueci o nome, é um de capa verde. Depois me lembra no direct que eu coloco pra você, tá? Se vocês souberem que livro que é esse, já escreve aí, que vocês são ninja, nem sempre lembro. Mas eu esqueci o nome, não é Crianças Atípicas, tá? Mas tem um Disciplina Positiva para Crianças que tem autismo, que tem TOD, que tem TDAH, que tem síndrome de Down, tá? E é muito interessante ler. Que mais? Gostei, ótimo exemplo, obrigada, total sentido, que bom que eu te procurei hoje. Quando não quer fazer as tarefas de casa, aí são outros tipos de ferramenta, né? Nós vamos usar as consequências lógicas, que eu acho que eu já falei sobre isso, acho que já falei. Dá uma procuradinha lá no YouTube que vai ter consequências lógicas, tá bom? Ao invés de castigo, eu acho que eu coloque consequências. Versus consequências, castigos versus consequências, alguma coisa assim, mas eu já fiz uma live sobre isso. Em relação à tarefa, não é forçar a criança, porque não vai adiantar nada, e não é decidir o que você vai fazer, porque você não vai fazer a tarefa com a criança. Mas aí você vai precisar usar as consequências, tá bom? Que mais, gente? Só isso? Ótimo! Fiquem com Deus, então. Uma ótima terça-feira. A gente se vê amanhã, 7h45, para mais uma das nossas conexões da manhã. Fui!